eu falar uma coisa aqui importante para vocês, né? Que até porque o nosso programa tem uma audiência muito grande lá na Europa e na África, e eu tenho um carinho especial por Angola. Na verdade, 11 anos atrás, quando eu vim para a Record, eu sabia da potência de comunicação que é a Record na Angola. Eu falei, eu quero muito trabalhar na Record, estava no SBT na época, porque eu quero muito falar para outros países, né? Os países de língua portuguesa lá na África prestigiam tanto a gente, dão tanta audiência, tem um carinho muito grande. E esse carinho é recíproco, né? Nós sempre fomos um povo muito unido. As nossas histórias se entrelaçam e são países de pessoas batalhadoras, de pessoas simples, de pessoas solidárias. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu estava vindo da Record do Rio de Janeiro para São Paulo, fiquei num hotel aqui em São Paulo, e eu estava no elevador, uma senhorinha angolana me encontra e fala, és o menino de ouro. Eu falei, sou, de onde a senhora é? Pensei que pelo sotaque era de Portugal. Dela, sou de Angola, assisto os seus programas. Eu falei, muito obrigado. E ela começa a chorar no meio do elevador. E eu pergunto para ela, mas por que a senhora está chorando? E ela me diz, olha, menino de ouro, eu vim aqui para São Paulo para me tratar, ela estava fazendo um tratamento para engravidar, e eu perdi num táxi uma correntinha dourada. Eu falei, caramba, essa corrente dourada, a senhora está dizendo que era uma corrente de ouro que a senhora perdeu dela. É, uma corrente de ouro. E num pote de muitas joias, eu estava andando num táxi e perdi. Eu falei, a senhora imagina o prejuízo dela. Não, não é a questão do prejuízo financeiro. É porque nessa correntinha dourada que eu perdi, tem a inicial do meu pai que faleceu há pouco tempo. E ela pediu ajuda na época. Nós, se não me engano, mostramos no programa, coloquei também no meu Facebook a história dessa senhora que veio de Angola aqui para o Brasil para se tratar, para fazer esse procedimento médico. Exibimos essa história e ela conseguiu reencontrar o taxista generoso, viu a história, se sensibilizou e conseguiu devolver aquela correntinha que continha a inicial do pai falecido dela, que ela tanto amava, que era a única recordação que ela tinha do pai, ela teve de volta, né? Para vocês verem como a relação nossa com o povo de Angola é próxima. E eu sou apaixonado pela África, pela cultura africana, troco mensagens diariamente com telespectadores de Angola, de outros países que falam a nossa língua, que assistem a Record, e eu fico muito triste com as imagens que estão chegando até aqui. Porque eu trabalho nessa empresa onde o dono é líder da Igreja Universal. E na Angola já tem uma história de mais de 30 anos, aqui no Brasil mais. E sempre muita perseguição, né, foi sofrida. Pelos filmes do Bispo Edir Macedo, quem assistiu aos filmes já percebeu muito isso. E eu tenho certeza que daqui a uns anos, num outro filme, vai ser mostrado o quanto pessoas motivadas por xenofobia, pessoas que tiveram um comportamento anticristão, que foram retirados do grupo, porque se não tiveram um comportamento adequado, o que é que acontece? Você é tirado daquele grupo. Se você não segue os princípios, se você não segue as diretrizes de um grupo, você é tirado. E aquele grupo que foi tirado não aceitou ser tirado. Achou que era um absurdo. Essas pessoas, então, começam a invadir cultos da Universal, lá em Angola. Essas pessoas agem com violência, com truculência a esses nossos amigos angolanos e brasileiros que estão lá, que estão sendo feridos, que estão sendo machucados, que estão sendo perseguidos por informações mentirosas. Informações mentirosas essas que não estão sendo reportadas à população lá em Angola por órgãos locais como deveriam. Portanto, eu faço questão de mostrar para vocês agora o que esse nosso povo está sofrendo lá. Sendo machucado, uma senhora teve o braço deslocado. E a polícia, em vez de agir para dar proteção para essas pessoas, a polícia, em vez de agir para dar proteção aos fiéis, aos diretores das igrejas, aos pastores, aos bispos, não. Tem se unido a esse grupo que, inclusive, gente amiga, falsificou documento
e conseguiu colocar documentos mentirosos, documentos falsos, até no diário oficial do país. Ou seja, se esse grupo de dissidentes teve essa força de falsificar documentos e colocar num órgão oficial do governo, você imagina o que a nossa gente, o que o nosso povo está passando por lá. Veja só, são imagens de protestos, a polícia é chamada, olha, tiros são ouvidos inclusive, por pessoas que estão querendo exercer o seu direito. Você acredita no que você quiser, essas pessoas escolheram esse caminho. Essas pessoas estão tendo o seu direito da religião, da sua fé, punido por pessoas mal intencionadas, por pessoas que estão fazendo a cabeça de outras contra pessoas inocentes, contra pessoas que trabalham, que dão exemplo de solidariedade, que mesmo durante toda essa pandemia estão arregaçando as mangas, fazem trabalhos voluntários, estão sempre para dar uma palavra amiga, sempre para dar uma palavra de conforto, fazem doação de álcool em gel. E essas pessoas estão sendo perseguidas. E as imagens do que está acontecendo em Angola precisam agora também ser registradas pelo nosso povo. Vem para mim, por favor. Porque se as autoridades não tomarem uma providência enérgica e urgente, muitos brasileiros que estão em Angola e muitos angolanos vão se ferir. E esse é o nosso maior medo. Não existe mais no país segurança jurídica. Quem vai apostar num país onde a justiça não se posiciona como deveria se posicionar para evitar os conflitos? Qualquer protesto é legítimo, qualquer protesto pacífico é legítimo. E o que a gente tem visto é uma perseguição, inclusive, de órgãos oficiais. Cadê aquela senhora que me comoveu a imagem? A senhora teve o braço deslocado, gente. E em vez da polícia dar proteção para essas pessoas, não. Pegaram, inclusive, uma vez, um cinegrafista nosso da Record África e levaram para a delegacia, prenderam o cinegrafista, só soltaram quando a polícia viu que ele tinha filmado. Olha só onde está chegando a situação. Deixa eu ouvir, por favor, essa senhora que foi agredida no meio do protesto. Deixa eu ouvir o que ela fala, por favor. Não usou a estratégia de evitar conflitos. Ele batia de todo o canto do meu corpo, inclusive tenho hematomas em todo o corpo. Se coloque no lugar dessas pessoas. Imagina você querendo exercer a sua fé e você ser perseguido por isso. Imagina você acreditar na sua religião, você querer exercer o seu direito da sua religião e você ser machucado por isso. E quando você mais precisa da autoridade máxima do país, você tem o quê? Uma perseguição ainda mais ferrenha. Porque nem a polícia, que deveria estar lá para proteger os fiéis, os brasileiros que lá moram, os angolanos que vivem no país, não. Estão jogando um contra o outro. O que é que você espera da justiça? Né? O nome já diz justiça. Que você possa, se não se entra num acordo, a justiça precisa bater o martelo e resolver uma situação de maneira tranquila, de maneira suave, para que não tenha violência. E agora está esse jogo de colocar o país contra os que querem exercer a sua fé. Quer ver o que fizeram com o pastor? Cadê o pastor Israel Gonçalves aqui? Olha o que fizeram. Olha o que fizeram. Olha a imagem. Olha como ficou esse pastor. Completamente machucado. Simplesmente porque quer exercer o direito dele. Olha, abre o áudio. Do Reino de Deus, missionário aqui em Angola, e acabo de ser agredido por ex-pastores da Igreja Universal do Reino de Deus aqui de Angola, dissidentes que invadiram a igreja do Morro Bento e me agrediram aqui dentro do salão da igreja. Eles agrediram o pastor Israel. Esses dissidentes, eles começaram a invadir as reuniões entre pastores e bispos. Não satisfeitos, eles começaram
a se camuflar entre os fiéis durante os cultos e numa ação completamente violenta e desrespeitosa, eles surgiam no meio do culto e começavam a gritar. Queriam provocar levantes. E isso, minha gente amiga, não é que está acontecendo desde hoje, não. É uma situação que nós já estamos acompanhando, se eu não me engano, há um ano ou mais. Mulheres que vão com suas famílias, que vão com crianças, para um protesto legítimo e pacífico, defendendo o direito deles, e são punidos por uma polícia violenta. Veja só como tem sido a ação da polícia nesses protestos pacíficos por parte dos fiéis. Veja só. Veja só. Olha as imagens. Olha as imagens. Eles machucam, eles não dão proteção, eles não querem saber quem é o autor das agressões no local, até porque, segundo o relato das vítimas, a própria polícia tem agido com violência. A polícia tem se unido do lado, olha, tomando os cartazes. Ninguém pode expor ali o seu pensamento. Elas são combatidas. A polícia tem se unido a esse grupo mentiroso que inventa mentiras, que joga um contra o outro. E os rebeldes invadindo, imagina só, a casa de pastores, os rebeldes invadindo a casa dos bispos brasileiros e também de angolanos, com violência. Imagina só você estar dentro da sua casa, a sua casa é invadida por bandidos. E a única pessoa que você pode contar seria a polícia, e a polícia está acobertando a ação de rebeldes mentirosos. Até quando isso vai acontecer? Até quando as autoridades de Angola vão continuar do lado desse grupo mentiroso, desse grupo asqueroso, que quer jogar um contra o outro? Portanto, é nesse momento que nós precisamos arregaçar as mangas e cobrar uma providência enérgica das autoridades da Angola. O ministro da Cultura, inclusive, imagina só, o ministro da Cultura do país, que deveria ser uma pessoa qualificada, uma pessoa que está naquele cargo para defender todas as culturas, todas as religiões, toda a forma de expressão, de pensamento. Mas não. O próprio ministro da Cultura do país está do lado dos rebeldes, está do lado do mal, está do lado da violência. E o governo tapa os olhos e a justiça é cega. Até quando o governo de Angola vai permitir esse derramamento de sangue? Até quando a gente vai ver o povo angolano sendo enganado por esse grupo e o governo acobertando essa situação inaceitável? A polícia ficar do lado do mal. Portanto, fica aqui o nosso repúdio e o meu carinho e solidariedade às pessoas do bem. Podem ter certeza, num futuro muito próximo, tudo será esclarecido e estabelecido. E os rebeldes vão pagar.